Fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena AFM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, Voz do Povo, Jornal da Antena A. Amanhã para você que acompanha a programação da Antena A, chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A, edição desta sexta-feira, hoje 20 de abril de 2018. Confira quais são os destaques desta edição. Prazo para tirar título de eleitor termina no próximo dia 9 de maio. Últimos dias das inscrições para o vestibular de meio de ano da Unesp. É claro, você confere a programação cultural deste final de semana aqui em Santa Cruz do Rio Pardo e também as vagas do posto de atendimento ao trabalhador. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para o Centro-Oeste Paulista nesta sexta-feira. Um sistema de alta pressão atua no estado de São Paulo, mantendo o céu com nebulosidade variável e sem chuva, exceto nas regiões oeste e noroeste, onde há possibilidade de chuvas isoladas a partir do período da tarde, devido à formação de áreas de instabilidade do interior do continente. Esta condição de tempo é prevista permanecer até a próxima terça-feira, observando-se que a partir de domingo a previsão para a chuva concentra-se no nordeste, leste e sul do estado de São Paulo. As temperaturas seguem amenas no período noturno e também no início da manhã. Nesta sexta-feira, na região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, mínima 16, máxima de 31 graus. Amanhã, mínima 13, máxima 28. No domingo, mínima 16, máxima de 29 graus. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária, na região de Ourinhos, nas últimas 24 horas, foram 132 veículos fiscalizados, 69 condutores autuados. Tivemos também 2 veículos recolhidos nas últimas 24 horas e 17 documentos apreendidos pela Polícia Rodoviária Estadual. Não tivemos registro de nenhum acidente nas últimas 24 horas nas rodovias da nossa região. Ocorrência na primeira companhia do 31º Batalhão. Na noite desta quinta-feira, a Polícia Militar de Ourinhos apreendeu um adolescente de 17 anos pela Vila Marcante. Segundo informações, em patrulhamento em área de interesse de segurança pública lá pela Vila Marcante, os policiais militares receberam informações que o adolescente acabara de entrar na residência de um suspeito de praticar a traficância, local esse já conhecido da equipe. De imediato, deslocaram-se até a residência e depararam com o adolescente com mais alguns indivíduos, onde foi realizada busca pessoal e nada ilícito foi encontrado. Porém, ao realizar a vistoria na residência, lograram êxito em localizar no quintal próximo ao poste 11 pedras de craques embaladas e prontas para venda. Dentro da residência, sob o amar, foram encontrados mais 12 pedras de crack e a quantia de R$20 em dinheiro, onde foi dada voz de apreensão em flagrante delito e todos conduzidos à CPJ, sendo apresentados à autoridade judiciária, que ratificou o flagrante
sendo a adolescente recolhida à cadeia pública de São Pedro do Turvo, onde permanece à disposição da Justiça. Durante a elaboração do flagrante, o adolescente acabou confirmando também ter sido apreendido em outras 2 ocorrências de tráfico de drogas. Questionado pela autoridade, ele acabou dizendo que a Justiça havia soltado ele. Essas são as ocorrências policiais na edição desta sexta-feira do Jornal da Antena. Notícias policiais. Jornal Antena. Daqui a pouquinho a gente traz informações também aqui no Jornal da Antena da Operação Tiradentes nas rodovias da nossa região, devido ao feriado deste final de semana. Agora as informações para você que acompanha o Jornal da Antena desta sexta-feira é a respeito da vacinação contra a gripe, que começa na próxima segunda-feira. A meta do Ministério da Saúde é vacinar aproximadamente 54 milhões de brasileiros. Quem traz mais informações aqui no Jornal da Antena é a repórter Beatriz Fidelis. Começa nesta segunda-feira a campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra a gripe. As ações vão até 1º de junho. 60 milhões de doses vão ser distribuídas entre os estados. 54 milhões e 400 mil pessoas devem tomar a vacina. Estão no grupo prioritário as pessoas com mais de 60 anos de idade, crianças de 6 meses até 5 anos, trabalhadores da área da saúde, professores, povos indígenas, gestantes, mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias, presos e funcionários do sistema prisional. Quem tem doenças crônicas e outras doenças também deve se vacinar. A recomendação é que todos se vacinem no período da campanha, para estarem protegidos durante o inverno, já que a vacina precisa de 15 dias para garantir a proteção. A vacina protege contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. A transmissão dos vírus acontece por meio do contato com secreções de pessoas que já estão contaminadas. Até dia 14 de abril, foram registrados 392 casos de gripe em todo o país, com 62 mortes. Desses, 190 casos foram do vírus H1N1 e outros 93 do vírus H3N2. De Brasília, Beatriz Fidelis. Jornal Antena. Então, atenção, né? A vacinação contra a gripe que começa na próxima segunda-feira. É importante que a população que pertence a esse grupo de risco vá até a unidade de saúde mais próxima e se vacine. Aproveite, né, esse momento da vacinação, nesse momento da campanha para se vacinar contra a gripe. Lembrando que casos complicados da gripe podem levar inclusive a óbito. É importante a vacinação para prevenir a questão da gripe, da influenza. 11h18 no Jornal da Antena. Jornal Antena. Daqui a pouquinho no Jornal da Antena, últimos dias das inscrições para o vestibular de meio de ano da Unesp. Também o prazo para tirar o título de eleitor termina no próximo dia 9 de maio. É claro, você confere a programação cultural desse final de semana e também as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para esta sexta-feira. Jornal da Antena vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/Antena AFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. Solução Contabilidade, abertura, transferência e encerramento de empresas, auditoria, assessoria contábil e fiscal. A Solução Contabilidade oferece soluções empresariais completas, profissionalismo e transparência com melhor atendimento.
Rua Marechal Bittencourt, 399, Centro de Santa Cruz. Fone 3373-2400 ou 997281523. Solução Contabilidade. Esse nome já diz tudo. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Atenção para assalto no centro da cidade. Meus amigos, é hora de comprar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Sinta todo o poder da refrescância. E agora? Uma rádio ilegal atrapalha a comunicação de aviões, da polícia e dos serviços de saúde. Não contribua com esse crime. Não anuncie em rádio ilegal. Uma campanha da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Estamos apresentando Jornal Antena A. Onze e 22 no Jornal da Antena A desta sexta-feira. Lembrando, você também pode participar conosco, enviando sugestões, também denúncias, através do WhatsApp ou por SMS no 14 997017665, 997017665, através do nosso site no antenaafm.com.br/jornal ou pelo nosso telefone no 3372-8017. São os canais de comunicação entre você, ouvinte, e o jornalismo da Antena A. Jornal Antena A. Último dias para as inscrições do vestibular de meio de ano da Unesp. Quem traz mais informações é Humberto Ferretti. Últimos dias para se inscrever no vestibular de meio de ano da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O prazo termina na próxima sexta-feira, dia 27 de abril. O procedimento deve ser feito pela internet no site vunesp.com.br. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa é de R$ 170 e a prova da primeira fase está marcada para 13 de maio. Ela será aplicada nas cidades de Bauru, Campinas, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Registro, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba. No vestibular de meio de ano, as vagas são todas para cursos na área da engenharia e estão distribuídas pelos municípios de Bauru, Ilha Solteira, Registro, São João da Boa Vista e Sorocaba. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. 11h24 no Jornal da Antena A desta sexta-feira. O eleitor tem até o próximo dia 9 de maio para requerer a inscrição eleitoral, alterar dados cadastrais ou transferir o domicílio eleitoral para estar apto a votar nas eleições de outubro. A data também será o último dia para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicitar sua transferência para a sessão com acessibilidade. Ainda de acordo com o calendário eleitoral, 9 de maio será o prazo final para que os presos provisórios e os adolescentes internados que não tiverem inscrição eleitoral regular sejam alistados ou requeiram a regularização de sua situação para votar nas eleições de 2018.
Os prazos constam na Resolução 23.555 de 2017 do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A inclusão e a atualização da identidade de gênero no cadastro eleitoral também devem ser feitas até o próximo dia 9 de maio, para valer nas eleições de outubro. Travestis e transexuais podem incluir o nome social no título de eleitora e no caderno de votação das eleições desde o último dia 3 de abril. Quem perder esse prazo só poderá fazer alteração após as eleições para os próximos pleitos. O nome social é aquele pelo qual o transexual ou travesti é reconhecido socialmente, diferente do nome civil que consta na certidão de nascimento. A identidade de gênero estabelece com que gênero a pessoa se identifica, masculino ou feminino. Então atenção, né? O prazo para a inclusão, a atualização, todo o assunto relacionado ao título de eleitora para as eleições de outubro vão até o próximo dia 9 de maio. 11h26, no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Programação cultural deste final de semana aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Termina neste final de semana a Semana Zilo e Zalo de Música Caipira, que teve início na última segunda-feira. Por exemplo, nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, tem a apresentação de alunos do professor Paulo Batista, do Centro Cultural Special Dog. E nesse final de semana também segue até domingo. Amanhã e também domingo, às 20 horas, o filme O Menino da Porteira, com classificação de 12 anos. Lembrando que a entrada é uma garrafa PET, aqui no Cine Teatro São Pedro. E na Praça Deputado Leônidas Camarinha, no próximo domingo, tem o encerramento da Semana Zilo e Zalo com o Coreto Encanto, com a dupla Carvalho e Cardoso, a partir das 20 horas. Então atenção, né? Coreto Encanto, domingo, a partir das 20 horas, com a dupla Carvalho e Cardoso, aqui na Praça Deputado Leônidas Camarinha, fechando a Semana Zilo e Zalo. E segue em cartaz o filme Menino da Porteira, também até o próximo domingo, em homenagem à música raiz, aí nesta semana na música caipira, através da Semana Zilo e Zalo, em Santa Cruz do Rio Pardo. 11h27 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Daqui a pouco no Jornal da Antena A você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Também no Jornal da Antena A tem a coluna semanal do Carlos Banhanelli, trazendo informações a respeito do senador Aécio Neves, se poderá ou não ser candidato nas próximas eleições. Daqui a pouco estamos de volta com o Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Toldos.
O time que vai vencer a gripe já está escalado. Anote aí. Pessoas com mais de 60 anos, criança de 6 meses, a menores de 5 anos e professores, gestantes, profissionais de saúde, mães do pós-parto, pessoas com doenças crônicas e especiais. É isso aí. Entre para o time que vai vencer a gripe. Vacine-se. Boa, Rei! De 23 de abril a 1º de junho. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Você também está escalado, entende? Juntos, nós transformamos prédios abandonados em escolas. Juntos, nós alimentamos crianças carentes e famintas. Juntos, nós vemos soluções em vez de problemas. Somos os associados do Rotary. 1.200.000 líderes da sua cidade e de outras partes do mundo que se unem com um objetivo: fazer o bem no mundo. Nós somos Rotary. Nós somos pessoas em ação. Saiba mais em Rotary.org. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região nega recursos apresentados pela defesa do ex-ministro José Dirceu do PT e mantém a pena de 30 anos de prisão. O Tribunal Superior do Trabalho concede 30 dias de prorrogação de prazo para a Comissão de Ministros que estuda a execução da Lei da Reforma Trabalhista apresente conclusões à Corte. Comissão Europeia decide descredenciar 20 estabelecimentos brasileiros exportadores de carne, principalmente de aves, citando deficiências no sistema oficial de inspeção do Brasil. Recurso no Senado trava projeto de saque do FGTS a quem pede demissão. Conmebol realizará o sorteio dos jogos das oitavas de final da Libertadores no dia 4 de junho, no Centro de Convenções da Confederação, às 8 da noite. Essas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. h de volta ao Jornal da Antena A desta sexta-feira. Agora você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Tem uma vaga para técnico de enfermagem do trabalho. Essa vaga é obrigatório ter especialização em enfermagem do trabalho, conhecimento em PPRA, PSMSO e lembrando que precisa também de CNH-AB. E disponibilidade para morar em Águas de Santa Bárbara, Manduri ou Óleo. Também tem uma para cozinheira industrial, professor de inglês, uma vaga para trabalhador rural, uma para vendedor de serviços, essa vaga com diferencial em graduação em engenharia civil, uma para escrituração fiscal, comprador de gados, balconista de farmácia com experiência em venda de remédios, supervisor de desossa e líder de manutenção na área de montagem e manutenção industrial elétrica e hidráulica. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13 às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. Aumento de gastos públicos foi o principal motivo da crise econômica do governo passado, segundo o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Quem tem mais informações é a Rita Sardi.
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fazendo uma retrospectiva da economia no momento que chegou ao governo do presidente Michel Temer, disse que o Brasil vivia a pior crise da história. Meirelles afirmou que o primeiro passo ao assumir a Fazenda foi descobrir o que motivou esta crise. O que nós fizemos foi, em primeiro lugar, diagnosticar as razões dessa crise. E existiam algumas razões fundamentais. A mais importante delas era o descontrole dos gastos públicos, que cresceram de forma absolutamente sustentável durante os últimos anos, tinham crescido aí até 2016, chegando a 2016, onde nós tivemos aí já um déficit, portanto, fiscal de despesas do governo comparadas com a receita. Nós tivemos um déficit fiscal aí de 159 bilhões de reais. Meirelles explicou o que foi preciso fazer para enfrentar a crise. O que nós fizemos foi, em primeiro lugar, enfrentar essa causa fundamental, que era o crescimento sustentável e irresponsável dos gastos públicos, propondo ao Congresso Nacional, e o Congresso aprovou emenda constitucional que limitou o crescimento dos gastos públicos no Brasil por 10 anos até o máximo da taxa de inflação do ano anterior. A partir deste momento, segundo o ex-ministro, em que o chamado teto de gastos foi implantado como norma constitucional, a economia começou a recuperar a confiança. Meirelles disse que no mercado já havia a sinalização de que o governo não teria mais problemas para pagar as suas contas no futuro por excesso de gastos. De Brasília, Rita Sardi. Jornal Antena A. E a Polícia Militar Rodoviária dá início a mais uma Operação Tiradentes 2018. A terceira companhia do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar de São Paulo, sediada em Assis, e é responsável pelo patrulhamento em mais de 1.400 quilômetros de rodovias estaduais, abrangendo 54 municípios das regiões de Assis, Marília e Ourinhos, e aliado à década de ações para a segurança do trânsito proposto pela ONU de 2011 a 2020 e ao Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, cuja proposta é reduzir até 50% os acidentes de trânsito em todo o mundo, realizará a Operação Tiradentes, intensificando as ações de segurança pública e viária com objetivos do aumento da percepção da segurança. O foco prioritário está na prevenção criminal, mas em harmonia à segurança viária e na luta diária em salvar vidas. Intensificará a fiscalização dos limites de velocidades, embriaguez ao volante, ultrapassagens em local proibido, uso de cintos de segurança em assentos infantis, uso de capacetes para motociclistas, entre outras infrações de trânsito. Ainda será empregado todo o efetivo operacional e administrativo existentes em escalas e trabalhando 24 horas por dia em diversos turnos de serviço, a fim de garantir maior segurança aos usuários das rodovias da nossa região. Inclusive, nesta sexta-feira, desde as 7 horas da manhã e segue até as 23 horas, a Polícia Rodoviária, o Policiamento Rodoviário, realiza a Operação Fecha Quartel, que tem como objetivo a preservação e também a vida e a segurança das pessoas que transitam pelas rodovias do estado de São Paulo. As atividades da segurança viária são intensificadas principalmente nas ações de fiscalização de limites de velocidade, embriaguez, ultrapassagens proibidas, uso de cinto de segurança e assentos infantis, além dos usos de capacete, entre mais. As ações contínuas de fiscalização já são realizadas diuturnamente, tais como controle de velocidade, ultrapassagens proibidas e também a ingestão de bebida alcoólica. Correram com maior ênfase, especialmente em operações como esta, cujo objetivo é, por meio de saturação de policiamento, promover uma ação preventiva de acidentes e combater a eclosão de delitos e de outros fatos que possam quebrar a ordem pública. Então, atenção, né? Operação Fecha Quartel acontecendo nesta sexta-feira. É importante o trabalho também de fiscalização, que os motoristas aceitem, né? Esse trabalho que é também
para prevenir tanto aqueles motoristas infratores e também a segurança daqueles que percorrem as rodovias da nossa região dentro da maior normalidade. 11h39 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Comentário semanal no Jornal da Antena A, Carlos Manhanelli. Olá, no Política em Gotas de hoje, vamos falar sobre a situação do senador Aécio Neves, que já foi candidato à presidência da República. O senador Aécio Neves virou réu essa semana em processo. Isso quer dizer que ele, a partir de agora, se torna inviável como candidato para as próximas eleições. A sua eleição para senador em Minas Gerais fica altamente prejudicada com essa nova condição. É assim que deve funcionar a justiça no Brasil. Daqui para frente, nós teremos o Estado de Direito fazendo julgamentos e colocando como ficha suja quem não pode mais ser candidato a qualquer cargo eletivo. Aqui, Carlos Manhanelli, para o Política em Gotas. Jornal Antena A. Daí o Carlos Manhanelli e seu comentário semanal aqui no Jornal da Antena. O governo federal notificou o Facebook para explicar o suposto vazamento de dados para a empresa britânica de marketing digital, a Cambridge Analytica. A informação foi divulgada pelo Ministério da Justiça. Em março deste ano, veículos de mídia dos Estados Unidos e do Reino Unido revelaram que um desenvolvedor colheu informações de milhões de pessoas usando um aplicativo e repassou à empresa de análise que utilizou os registros para influenciar eleições como a disputa dos Estados Unidos de 2016. Neste mês, o Facebook revelou que o vazamento teria atingido 87 milhões de pessoas, indo além dos Estados Unidos. Esse total incluiu 443 mil usuários brasileiros, que, segundo a empresa, foram notificados sobre o ocorrido. A notificação do governo brasileiro, expedida pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça, traz uma série de questionamentos que deverão ser respondidos em até 10 dias pelo Facebook. Entre eles, o número de brasileiros atingidos, como os dados foram utilizados e a quem essas informações foram repassadas. Em depoimento ao Congresso dos Estados Unidos da América, o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, admitiu que outras empresas compraram as informações levantadas pelo desenvolvedor. A Senacom também indagou o escritório do Facebook no Brasil sobre o que está sendo feito para contornar o problema. De acordo com o Ministério da Justiça, se os questionamentos não forem respondidos, poderá haver a instauração de um processo administrativo. Se condenada, a empresa pode ser multada em até 9 milhões de reais. Questionado pela Agência Brasil sobre a notificação, o Facebook enviou um comunicado em que afirma que nada é mais importante do que proteger a privacidade das pessoas. Estão à disposição para prestar esclarecimento às autoridades sobre este caso. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios havia aberto a investigação sobre a responsabilidade do Facebook no caso de dia 21 de março. No documento que instaura o inquérito, o órgão aponta um tratamento ilegal de dados no episódio. No Congresso Nacional, deputados também solicitaram explicações ao Facebook sobre o episódio. Na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, foram apresentados diversos requerimentos sobre o vazamento e temas correlatados como a relação entre dados pessoais e eleições. Os integrantes do colegiado aprovaram um seminário sobre privacidade, dados pessoais, as chamadas fake news e regulação das plataformas. 11h44 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A.
Faço o último intervalo comercial. Na volta a gente traz as informações esportivas desta sexta-feira. Tem informações do São Paulo que acabou empatando ontem, está fora da Copa do Brasil 2018. Tem informações também do Campeonato Brasileiro, Série A, segunda rodada neste final de semana. Também segunda rodada terceira rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão, com a Esportiva Santa Cruzense indo até a cidade de Andradina para jogar neste final de semana. A gente traz mais informações daqui a pouquinho aqui no Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. Acesse Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acesse Casa e parcelem até 12 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. E em Ourinhos, Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580, próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acesse Casa. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. A chegada de Ruth foi de muita luz. Ela me pediu assim: mãe, faz meu quarto lilás, que ela gostava muito da cor lilás. Só que antes dela morrer não deu tempo. Em nenhum momento eu pensava que seria tão grave. Fico tentando conscientizar as pessoas que realmente a dengue mata. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Informações esportivas, Nivaldo de Silo. O brasileiro vai liderar o grupo de estudos técnicos da FIFA na Copa da Rússia. Ele vai comandar o trabalho de 13 treinadores que vão analisar todos os jogos da Copa de 2018. Carlos Alberto Parreira tem atualmente 75 anos. O treinador é recordista em participação em mundiais de futebol. Foram 6 por 5 países diferentes. Ele, que foi campeão mundial comandando a seleção brasileira de Romário e Bebeto em 94, esteve também na Copa de 82, dirigindo o Kuwait. Em 1990, foi o treinador dos Emirados Árabes. Em 98, da Arábia Saudita.
Em 2006, na Alemanha, dirigiu outra vez o Brasil. E, por último, foi o treinador da anfitriã África do Sul na Copa de 2010. Agora, ele será o chefe de um pelotão de 13 treinadores. Os experientes profissionais vão observar todas as partidas em 12 estádios de 11 cidades da Rússia. O objetivo é apresentar um relatório do evento, além de escolher o melhor em campo em cada jogo. Parreira nunca chefiou um grupo de estudo técnico da FIFA, mas já foi membro atuante em diversas competições. Profissional de indiscutível nível técnico e intelectual, Parreira é mais uma prova do prestígio que o futebol brasileiro detém entre as principais nações do planeta. Boa sorte a ele nessa missão, um trabalho de enorme responsabilidade, mas que chega a ser um prêmio para quem dedicou uma vida inteira a serviço do futebol. De São Paulo, Nivaldo Erecilo. Jornal Antena A. Tá aí o Nivaldo Erecilo e o seu comentário diário aqui no Jornal da Antena A. Agora quem chega é o Felipe Esboril com informações da Copa do Brasil. São Paulo foi eliminado, o Internacional também foi eliminado na noite desta quinta-feira. Felipe Esboril com mais informações. Nesta quinta-feira conhecemos os últimos 2 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Jogando no Morumbi, o São Paulo de Diego Aguirre encarou o Atlético Paranaense. Saiu vencendo por 2-0. Tinha o domínio do jogo, mas acabou cedendo um empate e o jogo terminou 2-2. Como a partida de ida na Arena da Baixada terminou 2-1 para o Furacão, o empate classificou o Atlético Paranaense, do jovem treinador Fernando Diniz. O jogo que a gente gosta de fazer, às vezes você se você estiver muito cansado, gera um pouco de risco, o adversário se arrisca muito mais do que normalmente se arriscaria, e a gente transferiu um pouco a posse de bola do São Paulo e soube marcar muito bem. E eu gosto de fato ter a posse de bola, mas eu não vejo nenhum problema, às vezes, ceder a bola para o adversário quando o jogo pede. Hoje, de maneira especial, somente no segundo tempo, nos 15 minutos finais, o jogo pediu a gente ter um pouco mais de cuidado. Tinha jogadores muito desgastados, caso do Camacho, do Guilherme, então a gente precisa ter jogadores bem inteiros para poder continuar com a rotatividade do time. Já o treinador do São Paulo, Diego Aguirre, lamentou esta eliminação. Tem muitos fatores que incidem, a vezes um gol a favor ou em contra condiciona o jogo e bueno, nós tentamos manter uma regularidade, às vezes conseguimos, mas também enfrentamos a times que jogam bem e que têm seus momentos no jogo, pode acontecer. Nesta fase, entram 8 brasileiros que disputam a Copa Libertadores da América. Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Chapecoense. Além dos campeões da Copa do Nordeste, o Bahia, e o campeão da Copa Verde, o Luverdense. Além do campeão brasileiro da Série B, o América Mineiro. Também tivemos na noite desta quinta-feira a equipe do Vitória derrotando o Internacional por 1-0. O jogo foi para os pênaltis, porque no primeiro confronto o Inter bateu o Vitória por 2-1. Aí brilhou a estrela de Kaique, que se recuperou em grande estilo. 4-3 nas penalidades, placar final. E a vaga vai para o Vitória. O Inter se despede da competição nacional. Com informações da Copa do Brasil, Felipe Esboril. Jornal Antena A. Felipe Esboril volta com informações da Libertadores. A noite desta quinta-feira é para o torcedor do Vasco realmente esquecer. Diante do Racing, na Argentina, pela Copa Libertadores da América, o time do Vasco foi goleado fora de casa, 4-0. Nem Martin Silva, goleiro do Vasco, pegando 2 pênaltis, salvou a equipe da goleada. Zé Ricardo lamentou a derrota. Bom, a nossa situação dentro do grupo ficou bastante difícil, né? Temos ainda 9 pontos para jogar, mas com a distância de 6 pontos agora já para o Racing,
Realmente a gente vai ter que jogar no nosso limite, como a gente vem jogando sempre, para a gente tentar fazer um retorno perfeito. Hoje realmente só teve uma equipe que jogou em campo e por isso a gente sai muito chateado daqui, mas com a certeza que a gente pode aprender com essa derrota de hoje. A situação do Vasco na Libertadores está difícil. O time é o lanterna do grupo 5, com apenas 1 ponto em 3 jogos. O Racing, neste momento, é o melhor da chave, com 7 pontos conquistados. O outro brasileiro que entrou em campo na noite desta quinta-feira pela Copa Libertadores da América foi o Cruzeiro, fora de casa, diante do Universidade de Chile. Resultado final 0-0. O Cruzeiro segue sem vencer na Copa Libertadores da América. O time ficou no empate sem gols e assume a 3ª colocação no grupo 5 depois de 3 rodadas. Com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Osborio. Jornal Antena A. Tá aí o Felipe Osborio com informações da Libertadores da América. Final de semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 2ª rodada do Brasileirão 2018. Felipe Osborio. Neste sábado começa a 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, que neste momento está sendo liderado pelo Atlético Paranaense. O Bahia tenta a primeira vitória no campeonato diante do Santos, na Fonte Nova. Para isso, Zé Rafael pede o apoio da torcida em busca do primeiro triunfo na Série A. Todos os jogos no Brasileiro são importantes, né? Eu acho que esse jogo de sábado, né, é um jogo pra gente começar o campeonato, né? Como se o último jogo não tivesse existido. Então, a gente dá o primeiro passo no campeonato, né, com a nossa torcida. É um horário bom, um horário que permite que a nossa torcida vá empurrar o nosso time contra uma grande equipe, né? Uma equipe que vive um grande momento, né? E eu acho que a nossa equipe tem grandes condições de fazer um bom jogo e começar de vez o campeonato. Também no sábado é dia de Flamengo e América, jogo que vai ser disputado às 7 da noite no Maracanã. O Flamengo que tenta se recuperar depois de um empate na Copa Libertadores da América. No domingo, o Paraná recebe às 11 da manhã no Dorival de Brito o Corinthians, atual campeão brasileiro. O Atlético Mineiro, no Independência, encara o Vitória, às 4 da tarde. Na Arena Condá, a Chapecoense disputa 3 pontos contra o Vasco da Gama. O Fluminense recebe no Maracanã o Cruzeiro. No Castelão, o Ceará encara o São Paulo, que contratou um importante reforço nesta semana. Apresentou Everton, meio-campista, que chega para ajudar o tricolor nos torneios daqui para frente. Eu sou um jogador que dá bastante assistência, né? Isso no Flamengo ano passado foi o que aconteceu. E é isso. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo, de coração. Acho que a negociação foi rápida, né? E graças a Deus deu tudo certo. O Palmeiras tenta quebrar a sequência de 3 jogos sem vencer. A chance será neste domingo às 4 da tarde no Pacaembu, diante do Internacional. Por isso, Keno, um dos principais jogadores do elenco do Verdão, conhece a importância de uma vitória. Não, a gente teve uma sequência de jogos muito difícil. A gente sabe que a gente tá trabalhando para ganhar, a gente não trabalha para nem empatar nem perder. A gente sabe que aqui no Brasil é difícil. A gente tem uma sequência de Corinthians, Libertadores, é uma competição muito forte. Então a gente tá focando em trabalhar mais forte pra gente poder conseguir essa vitória. É difícil, mas a gente tá trabalhando para chegar com tudo e fazer uma boa partida pra gente sair com uma vitória positiva. O Grêmio encara às 7 da noite em Porto Alegre o Atlético Paranaense de Fernando Diniz. E encerrando a rodada na segunda-feira, na Ilha do Retiro, o Sport recebe a equipe do Botafogo de Alberto Valentim. Com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Osborio. Jornal Antena A.
Tá aí o Felipe Esboril com informações do Campeonato Brasileiro. Agora vamos com informações da segunda divisão do Paulistão 2018. Terceira rodada neste final de semana. Começa hoje com o Barcelona Esportivo enfrentando a equipe do Jabaquara em São Paulo. Em Birigui tem Bandeirante contra a equipe do Fernandópolis. São José enfrenta o Amparo em São José dos Campos. Em Jundiaí tem Paulista contra a equipe do União Futebol Clube. O Atlético Mogi enfrenta o Guarulhos em Mogi das Cruzes. A Mauaense enfrenta o Primavera em Mauá também nesta sexta-feira. Em Guarulhos tem Flamengo e Joséense. E Guarujá e Mauá jogam. Esse jogo acontece amanhã, né? Esse jogo acabou sendo alterado para a tarde deste sábado. Agora, amanhã, 15 horas, os jogos deste sábado, né? Válidos aí pela segunda divisão do Paulistão. Amanhã, às 16 horas, tem Andradina e Santa Cruzense. O jogo acontece lá no Evandro Brenhabate Calvoso, na cidade de Andradina. A equipe de Catanduva enfrenta o Inter de Bebedouro em Catanduva. A Itapirense joga contra o Grêmio São Carlense amanhã em Itapira. Também tem Independente e Comercial de Ribeirão Preto às 17 horas em Limeira. O Tupã enfrenta o Grêmio Prudente em Tupã amanhã às 19 horas. Agora os jogos de domingo. Tem Talentos 10 contra Cisense em Marília. José Bonifácio e América em José Bonifácio. Francana e 15 de Jaú em Franca. Também tem Jaguariúna contra o Brasilis em Jaguariúna. E o Elo Esporte enfrenta o Itarané em Capão Bonito. Além disso, tem Taquaritinga e Catanduvense em Taquaritinga. E o Vossen enfrenta a equipe do Oswaldo Cruz em Assis. Então atenção aí, né? Jogo da Santa Cruzense amanhã. Na segunda-feira a gente traz mais informações. Jogo contra o Andradina nesse final de semana. Amanhã às 16 horas. É a terceira rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão. Esportiva Santa Cruzense com uma vitória e também um empate na segundona 2018. 12:02. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A na segunda-feira a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando todas as matérias que são destaque, que acontece no Brasil e no mundo. Você encontra lá no nosso site antenaafm.com.br. A todos uma excelente tarde de sexta-feira, bom final de semana e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janos Kenis. Jornal da Antena A.